Muito bem, chegando aqui mais notícias dos famosos para vocês. E dessa vez vamos falar da cantora Ivete Sangalo, que ela acabou falando sobre o assunto separação, crise no casamento, fim do casamento. Todos esses assuntos foram abordados pela mesma, tá certo? Tá aqui a Ivete Sangalo e o seu marido. Aliás, nesse momento que a gente passa, né, que muitas pessoas ficaram isoladas em casa, soubemos de vários casais, assim como esse aqui que está na tela, que acabaram aí, né, se separando. Quer dizer, vamos falar sobre o assunto separação. E você conhece, por acaso, algum casal que se separou nessa pandemia que vivemos? Comenta aí sim ou não. Porque na tela temos aqui a Ivete Sangalo e o marido dela. E vamos levar tudo que sabemos. Ela falou em 3 canais diferentes sobre este assunto. Antes de mais nada, eu peço, por favor, só deixa aquele like. Clica no like, é rápido, por favor, ajuda bastante. Inscreve no canal novo ou nova e ativa o sininho das notificações. Canal Master Notícias. Uma notícia apenas, aonde vamos detalhar tudo para vocês, tá certo? Tá aqui na tela Ivete Sangalo, mais uma vez, e eu vou dizer aqui, ó. Atenção, olha, a matéria tudo é foco, tá? Ivete Sangalo expôs crise no casamento após vivenciar o pior em casa. E desabafou. O couro comeu. Galera, a coisa não é fácil não, tá aí os dois e tudo mais. A coisa não é tão simples. Aliás, casamento é complicado, hein? Bom, já a gente bate um papo sobre esse assunto. Olha só. Aqui, ó. Ivete Sangalo e Daniel Cade tiveram crise no casamento e temos mais revelações nesse vídeo. A pandemia, como todos sabemos, fez com que muitos casais testassem os limites do amor, resistência, etc, dos seus relacionamentos. Um desses casais que foi bastante afetado foi justamente a Ivete Sangalo e o Daniel Cade, ok? A dupla, que é muito amada pelos milhares de fãs, acabou sofrendo muito com esse isolamento social. Aliás, realmente foi um teste para muita gente. E olha, muito casal se separou. Eu conheço um monte. O clima acabou pesando bastante, tanto que a Ivete Sangalo chegou a sair da casa deles por alguns dias. Tipo, ela não estava mais aguentando, saiu para o bem da família. De acordo com o Léo Dias, que é o cara da fofoca, nesta ocasião, a cantora teria ido ficar com a irmã ou morar com a irmã por uns tempos, algo desse tipo. Porém, a breve separação acabou sendo resolvida e a Ivete retornou ao seu lar, na companhia do seu marido. Mas vamos lá. Antes disso, foi um dos canais que foram ditos essa separação. Aqui, ó. Em uma entrevista a Pedro Bial, tá certo? Ela acabou dando alguns detalhes do casamento e confidenciou que a crise, sim, foi bastante pesada lá na sua casa. E imagina só, eu já vou dar a minha opinião já. Olha aqui o que ela disse, ó. O couro comeu. Bom, quando ela fala isso, eu espero que não seja naqueles extremos, né? Eu acho que não. Acho que não chegou a esse extremo. Acho que foi tipo discussão. Eu acho que é isso. Bom, ela diz que desceu. Mais uma vez dá a entender que aconteceu alguma coisa mais séria ali, mas eu acho que não. Acho que é só zoeira dela. Não chegou a esses pontos, não, né? Eu acho. Enfim. Mas, em benefício da sobrevivência daquela experiência, nós passamos por isso, disse a Ivete Sangalo. Que no próximo parágrafo aqui está aqui a Ivete com seu marido, ok? Bom, e no próximo parágrafo ela vai dizer, inclusive, sobre ficar mais tempo com o marido dela e ela até então não tinha ficado. A gente imagina assim, como é que esses casais famosos fazem? Eles se veem de vez em quando fica mais tempo já quer separar? Como é que é isso? Vamos tentar entender essa história. E aí, numa conversa com a Thaís Fessosa, aí já é outro canal, a Ivete Sangalo acabou esclarecendo o motivo de ter tantos problemas, tretas, enfim, com seu marido dentro de casa. Assim como muitos outros casais, o isolamento forçado pela pandemia teria sido o grande culpado, diz ela. Aqui na tela, ó. Nunca passei um mês inteiro dentro de casa. Está sendo desafiador, mas não falo em relação a filhos. Não falo em relação a filho.
porque você sabe que sou uma mãe presente. Mas, olha aqui, ó, olha o que ela fala aqui, ó. Prestem atenção. Mas tem essa questão com Daniel. De convívio com ele, a gente tem aprendido muito um sobre o outro. Às vezes, aqui ó, o bicho pega por conta dessa percepção que não tínhamos um do outro. Bom, pelo que eu entendi, e a Ivete dando alguns detalhes a mais daquela separação que acabou acontecendo na verdade, né? Se você parar e pensar, eles tiveram alguns, digamos assim, pelo menos de corpos, eles se separaram, né? Uma vez que ela ficou na casa da irmã e tudo mais, entre aspas, acabaram que se separaram, vamos falar assim. Mas eu penso o seguinte, como assim eles não conviviam tanto? Ela dá a entender que parece que eles se viam muito pouco, né? E quando começaram a se ver mais tempo, o bicho pegou. Mas eu queria entender isso um pouco melhor, até porque casamento é convivência. Será que esses artistas se veem que 1 hora no dia ou 2 vezes no mês? Como é que é isso? É meio esquisito entender, porque no dia a dia a gente sabe que as pessoas acabam, digamos, convivendo muito mais que os atores, as atrizes, os cantores, cantoras, etc. Bom, vamos aqui agora atualizar algumas informações. Olha aqui, ó. Daniel Cade reforçou que o casamento está bem. O marido da Ivete Sangalo precisou vir a público, mais uma vez, esclarecer que outros recentes burburinhos sobre o seu casamento com a Ivete Sangalo teria terminado. Muito se falava sobre uma possível crise, e isso de fato aconteceu. Aonde eu costumo falar, aonde a fumaça fogo. E muito se dizia sobre essas crises, separação, etc. E de fato acabou meio que acontecendo, pelo menos separação de corpos por um tempo, tá? Eles estão juntos há 10 anos. E aí acabou dizendo o seguinte, ó, abre aspas, já vou hoje começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Mais ou menos, não foi bem fofoca não. A própria Ivete assumiu o problema que eles tiveram. E quando ela fala que o bicho pegou, a gente já imagina muita coisa, né? Bom, não teve nada com meu casamento, disse ele no seu Instagram, negando esses boatos. Bom, na verdade é o seguinte, boatos não foi bem o caso, tá? Porque se a própria Ivete assumiu que o bicho pegou, que algumas coisas aconteceram, é fato que eles tiveram problemas e sérios. A gente entende, né? Uma vez que eles ficavam, digamos assim, pouco tempo juntos, de repente começaram a conviver mais tempo. E muitos casais se separaram. Famosos foram, sei lá, dezenas. Imagina no dia a dia ali de pessoas normais. Então, assim, não foram boatos. De fato, aconteceu essa crise, aconteceu uma separação momentânea que fosse de corpos, uma vez que ela foi para casa da irmã, tiveram ali algum problema mais sério, mas acabaram que contornaram. Agora, quando ele fala aqui, ó, ele fala aqui na tela, não teve nada com o meu casamento, não é bem essa história, tá certo? Mas eles conseguiram reverter a situação, estão bem em 3 lugares diferentes. Foi dito, como eu disse aqui no título e na capa, o assunto separação. Não é fácil, é complicado pra caramba, conviver não é tão simples, então uma das coisas que eu falo é o seguinte, pensa bem a pessoa que você vai escolher, independente do sentimento, tem que ter a ver, porque eu penso uma coisa, um tem que ser calmo, outro tem que ser mais agitado. Se for 2 calmos, fica muito bom. Se for 2 agitados, não dá certo, tem que ser meio que meio termo da história. Assim, é uma dica que eu dou, tá? Não é uma regra, ou seria uma regra que tem exceções, mas eu penso mais ou menos por aí, porque senão é complicado. Então pensem bem antes de assumir um relacionamento, para ver se aquela pessoa, independente do sentimento que você tem por ela, tem a ver com você. Porque o dia a dia é complicado e se não se entender, os dois acabam se separando de verdade, por conta dos problemas que vão acontecendo, tá certo? Então, está aqui esclarecido tudo que tem a ver aí com a Ivete Sangalo e seu marido, ok? E felicidade para os dois. Espero que eles estejam se acertando, se esteja tudo bem, porque a gente quer o bem dessa galera toda, tá certo? Tá aí, Ivete e o seu marido, esclarecido todas as situações
que aconteceram recentemente para ficar tudo preto no branco, tá certo? Bom, pessoal, deixa aquele like, inscreve no canal novo ou nova e ativa o sininho, o canal Master Notícias. O canal está começando, estamos já chegando a 1000 inscritos, vamos chegar a 1000 inscritos e vamos crescer esse canal. Apenas uma matéria onde conversamos bastante, levamos toda a informação para vocês. Eu dou a minha opinião, canal de opinião também, e vocês comentem aqui embaixo que a gente vai conversar aqui no bate-papo do YouTube, tá certo? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.